Bom dia, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa live com meditação de hoje, ao vivo aqui no Instagram e aqui no Insight Timer. Quem vai chegando, vai dizendo bom dia, vai dizendo da onde está falando, isso tudo já vai mexendo com a nossa energia e é um prazer muito grande ter cada um de vocês aqui. Me digam se está tudo funcionando aqui no Instagram, aqui no Insight Timer também. Me diga se áudio, vídeo tá tudo certo. E a gente vai começar hoje falando sobre ativando a nossa essência. Inclusive, sábado eu vou estar fazendo uma vivência ativando a sua essência. Óbvio que é muito mais completa. A gente vai estar trabalhando questões de consciente e inconsciente. E lá realmente eu vou estar explicando. Hoje, aqui nessa live, eu quero trazer a dificuldade que a gente tem de ativar a nossa essência e, ao mesmo tempo, algumas coisas que a gente já precisa observar. Obviamente, não vai ser como as 3 horas de workshop e vivência que eu vou estar dando no sábado. Mas aqui a gente já vai começar a despertar e a entender o porquê que ativar a nossa essência é tão importante. Então vamos lá. Quando a gente fala em ativar a nossa essência, parece que é uma coisa que a gente já está acostumado a fazer, né? Ah, eu já faço isso. Será mesmo que nós estamos acostumados a ativar a nossa essência? E é aqui que eu quero trazer esses pontos de reflexão. Normalmente nós não estamos acostumados. Por quê? Porque nós vivemos desde que nascemos pensando que nós já sabemos quem nós somos. Mas a nossa essência, aquela centelha divina que está aqui no nosso coração, a gente não conhece, a gente não sabe. E isso acontece basicamente por quê? Porque nós crescemos com a nossa família, a sociedade, a escola, dizendo para nós tudo que nós estávamos fazendo errado, tudo que nós estávamos sendo criticadas, tudo que nós deveríamos melhorar. E eles fizeram isto, tá? Principalmente a nossa família, vamos dizer assim, não com a intenção de nos tolir, não com a intenção de nos deixar sem a nossa essência, mas todos nós crescemos pensando o que os outros vão pensar, buscando a aprovação alheia, até mesmo, vamos parar para pensar nos relacionamentos amorosos. Por que a maioria dos relacionamentos amorosos não dão certo? Justamente por quê? Porque a gente não se conhece e a gente quer e deposita toda a nossa felicidade no outro. Eu vou ser feliz quando o meu relacionamento com o outro. Só que não existe felicidade num relacionamento com o outro se eu não ativo a minha essência. Então, nós fomos educadas, nós fomos criadas, as circunstâncias da vida e as nossas próprias crenças que a gente foi construindo nos levaram a entender a vida dessa maneira. Porém, aqui está o grande engano. Quando a gente acha que a nossa essência ainda é tudo isso que nós fomos condicionados a não olhar para as nossas emoções, a cada crítica eu me senti mal com a crítica. Ontem ainda eu estava atendendo uma pessoa que é bem sucedida, ela é uma médica, e ela estava me dizendo que quando ela publica no Instagram, né, e ela trabalha na parte da nutrologia, então ela diz que quando ela publica no Instagram que ela come um doce, sai um pouquinho da dieta, que ela recebe uma enxurrada de críticas. E aí ela disse, eu sou uma pessoa que prego que se falta ali 1-2 quilos para te alcançar o teu objetivo, tu não precisa ficar te privando o tempo inteiro, tem que ter esse equilíbrio. E aí eu falei para ela assim, a gente tem que se acostumar a ser criticada, porque a gente sempre foi criticada e sempre vai ser. A gente só não vai ser criticado se a gente não fizer nada, né? E tem muitas pessoas que na sua essência param de se expor,
param de se relacionar, param de agir. Por quê? Porque vem essa crítica toda. Então, olha só como aí a gente já está deixando da nossa essência de lado. Por quê? Porque foi assim que a gente viveu, é assim que a gente está acostumado. E se a gente não aprendeu ainda a lidar com a crítica e com a não aprovação alheia, mas a aprovação que eu tenho que ter a mim mesma, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir ativar a minha essência. Porque sempre parece que tem alguma coisa faltando, tá? E aí, como eu venho dizendo de toda essa maneira que nós fomos criadas, ensinadas, educadas, e sempre buscando fora aquilo que já está aqui dentro, a gente tem essa dificuldade de ativar a nossa essência, realmente aquela que faz sentido para nós. Porque a maioria das pessoas, e aqui eu tô falando grande parte sim da humanidade ainda, por mais que já esteja buscando o autoconhecimento, por mais que já esteja buscando saber quem cada pessoa é, a gente ainda está muito condicionado a esse padrão de que eu não posso ser realmente quem eu sou. Se eu for realmente quem eu sou, eu não vou ser amada, eu vou ser criticada, eu não vou ser valorizada, eu não vou ser aprovada, enfim, tá? Quando a gente começa dentro desse autoconhecimento a trabalhar 2 pontos principais aqui, a gente começa a ativar a nossa essência. O primeiro ponto que eu quero trazer, autorresponsabilidade. Por quê? Porque se eu ainda coloco a minha responsabilidade de ser feliz, de ter um relacionamento adequado, de ter dinheiro, de ter satisfação no meu trabalho, de ter saúde, se eu ainda coloco todas os meus desejos, todas as minhas manifestações, tudo que eu quero realizar na mão ou na responsabilidade de outra pessoa, acontece aqui um fator muito importante que muitas vezes a gente não se dá conta, que é o que? Eu perco o meu poder. Quando as pessoas terceirizam a sua felicidade, e aqui cuidado com as desculpas que a gente dá pra gente mesma. Ah, eu tô assim, ou por exemplo, eu não tenho dinheiro, eu não vou viajar porque o governo tá em crise, porque as pessoas não têm dinheiro, porque tá tudo muito caro, porque depois da pandemia, gente, a gente busca desculpa o tempo inteiro para não acessar a nossa essência e não ser feliz. E se a gente não cuidar e começar a assumir essa autorresponsabilidade, tudo que acontece na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa, é única e exclusivamente de responsabilidade dela, minha, sua. E a gente precisa entender isso. Enquanto você terceiriza a sua responsabilidade da felicidade, da sua essência, da sua vida, você não só está terceirizando, como você também está deixando o seu poder na mão de outra pessoa. Eu costumo falar muito isso nas minhas sessões individuais. Às vezes a pessoa chega para mim e diz assim: ah, Lu, mas tu não conhece o meu chefe, tu não conhece o meu marido, tu não conhece o meu filho. Porque ela chega numa crise de raiva, digamos assim, né? Daquela pessoa, daquela situação. E ela diz para mim: tu não conhece. Eu digo: isto, parabéns, continua dando todo o teu poder para esta pessoa ou para essa situação. Onde você coloca a sua atenção, cresce. Então, se tem alguém que te incomoda, pode ser filho, marido, chefe, não importa. E tu começa a dar toda a tua atenção para aquela pessoa, colocando a tua raiva. Imagina! O que tu tá fazendo com o teu poder? Colocando numa emoção que vai estar contaminando somente a ti. Me diga como é que tu vai gerir as tuas células, literalmente, quimicamente no teu corpo, as tuas células, a tua felicidade, o teu bem-estar,
e principalmente ativar a tua essência quando tu tá dando o teu poder para outra pessoa. É impossível. Agora, ao mesmo tempo que quando tu entende que tu é autorresponsável, quando todas as situações complexas e complicadas que tu tem no teu dia a dia, tu vibrou em relação àquilo. Ah, mas a minha mãe tá doente, eu não queria que ela estivesse. Ok, tu não tem controle sobre tudo. Aí aqui as pessoas confundem autorresponsabilidade com controle. Só tem controle mesmo sobre o que tu pensa, o que tu fala e o que tu sente. E obviamente a tua frequência vibracional, que é um acúmulo, né, dessas três coisas. Isso tu tem controle. E se tu parar e controlar exatamente isto que tu tem controle e largar todo o restante que tu não tem controle, claro que se tu controla o teu pensamento, as tuas palavras, o teu sentimento, e obviamente a tua vibração, tu também tem controle sobre as tuas escolhas. Ah, essa pessoa tá me tirando do sério, até quando eu vou deixar isto? Essas são as escolhas. E aí é isso que tu tem controle. Ah, mas a fulana tá pensando mal de mim. Ah, a fulana não vai gostar do que eu falei. Tu tem controle sobre o que os outros falam? Foi isso que eu falei ontem pra minha assessorada. Tu não tem controle sobre o que os outros te criticam. Tu não tem. Isso não tá no teu controle. Tu não tem controle sobre o que os outros pensam, sobre o que os outros vão fazer. Mesmo sendo teu filho. Tu não tem controle sobre o que o teu filho faz ou deixa de fazer. Mas tu tem controle sobre as tuas escolhas em relação a essa situação, tá? Então, quando eu tô falando de autorresponsabilidade para nós acessarmos a nossa essência, é basicamente isto. Requer não só responsabilidade, como requer liberdade. Por quê? E aqui eu vou abrir um parênteses, tá? A grande maioria das pessoas dizem que amam a liberdade, que querem ter liberdade, mas elas mesmas encontram pessoas, situações e várias coisas no seu dia para se sentirem presas. E só quando eu tenho uma autorresponsabilidade mesmo, que eu vivo a minha autorresponsabilidade e não é da boca para fora, como a maioria das pessoas, aí sim eu posso me sentir livre. E, repito, liberdade, tem pessoas que acham que eu posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Isso também não é só liberdade. Para te ser livre, primeira coisa, tu tem que ser autorresponsável. Porque também vão ter algumas coisas que tu tem que fazer, mesmo tendo liberdade. Certo? Então aqui, esse conceito de autorresponsabilidade, muito cuidado, porque às vezes ele é muito confundido com autorresponsabilidade. E aí eu posso, eu não posso, isso depende de mim, não depende de mim. Cuidado, é tu ser responsável, acabei de dizer, pelo que tu pensa, pelo que tu fala, as tuas emoções, obviamente isso vai dar tua vibração e as tuas escolhas. Isso, se tu for responsável nisso, tu já está sendo extremamente autorresponsável. Tu não tem que ser responsável pelo que os outros estão pensando, pela aprovação dos outros, nada disso, tá? E o segundo ponto que a gente precisa estar desenvolvendo, porque isso é desenvolvido, principalmente para ativar a nossa essência, é a autoconfiança. Eu nem vou entrar aqui na autoestima, tá? Porque a autoestima daria uma live inteira falando sobre autoestima. Mas eu vou falar de autoconfiança, que é tu confiar nessa capacidade que tu tem e junto com a autorresponsabilidade, elas estão intrinsecamente ligadas. Por quê? Porque normalmente tu não ativa a tua essência, que é essa conversa, vamos dizer assim, bem profunda com o teu coração, com as tuas emoções. Com tudo isso, tu não ativa isto e mostra para as pessoas quem tu é de verdade, porque tu não confia em ti mesma, porque tu pensa que
as outras pessoas só vão... É aquela velha história, eu só tenho que agradar os outros, eu tenho que ser amada pelos outros, eu tenho que ser reconhecida pelos outros. Gente, vou dar um exemplo meu, tá? E não faz muitos anos. Logo que eu comecei com autoconhecimento, uma das coisas que eu mais queria era ser reconhecida. Não só pela minha trajetória, como também pelo meu trabalho. Eu queria ser reconhecida de alguma forma. Hoje eu quero ainda ser reconhecida, sim. Isso é uma das coisas que o ser humano mais quer. Só que eu entendi o quê? Hoje, para mim, mudou muito a definição de reconhecimento. Reconhecimento, para mim, antes era que muita gente soubesse e gostasse do meu trabalho e tal. Hoje, para mim, não é isso mais. Hoje, para mim, reconhecimento é eu sentir que eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas. E um detalhe, se eu conseguir fazer isso na vida de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, maravilha. Mas hoje, para mim, se eu conseguir tocar o coração de uma pessoa que assistir esse vídeo, eu já tô feliz. Antes, para mim, o reconhecimento tinha que ser algo grandioso, tinha que ser algo assim, aquela coisa, porque todo mundo vem com isso, né? Tipo assim, o que eu vim fazer nesse mundo? O que eu vim trazer? O que eu vim agregar, né? Então, antes eu tinha isso, o reconhecimento para mim tinha que ser algo muito grandioso, sendo que muitas vezes eu não estava influenciando os meus vizinhos, não estava influenciando as pessoas que eu não era reconhecida pelas pessoas que eu convivia, e às vezes a gente não é reconhecida pela nossa família, e aí a gente quer ser reconhecida pelo mundo. Não que não possa, mas primeiro então, tu te reconhece, depois tu faz ser reconhecida na tua família, nos teus amigos, nas pessoas próximas, e aí daqui a pouco o mundo tá te reconhecendo, certo? Fecha parênteses aqui, vamos voltar para a autoconfiança. Então, eu quero esse reconhecimento, por quê? Porque eu não confio em mim. A partir do momento que eu tenho esse auto-reconhecimento pelo que a Luciana que eu sou hoje, a Luciana que eu era na semana passada, a Luciana que eu era 10 anos atrás, eu consigo passar isto. E isso tem total a ver com a autoconfiança. Por quê? Porque a gente quer que os outros confiem em nós. Só que o que eu acabei de dizer? Normalmente os outros, eles estão nos criticando, dizendo que a gente fez de errado, o que a gente ainda tem que melhorar. E eu tô falando bonitinho que a gente ainda tem que melhorar, porque normalmente é uma cacetada mesmo, né? Não é, ai, tu precisa melhorar isso. Não é, tu não fez isso, tu deixou de fazer aquilo, tu deveria ter feito assado. É assim que a gente todos os dias recebe, tá? Mas ok, o que eu faço então de acordo com isso? É isso que a gente precisa estar atento, tá? E a questão da autoconfiança, todos nós, todos os seres humanos, têm essa dificuldade de confiar em si mesmo. Por quê? Por causa de toda essa enxurrada que a gente recebeu. Se parar para pensar, ninguém foi ensinado, ninguém, tá? Com os seus acertos. E ter dito, olha, aqui ainda pode melhorar um pouquinho. Não, a gente aprendeu, infelizmente ou felizmente, pelos nossos erros. Então, como é que a gente vai confiar? Se a gente sempre foi apontado pelos nossos erros, pela crítica, pela dor, por algo que a gente não fez ou fez, que não era bem daquele momento, daquele jeito que a pessoa esperava, tá? A autoconfiança, gente, tem aquela história também de eu tirar a expectativa do outro e não colocar uma grande expectativa em mim mesma. Porque aqui está um grande erro. As pessoas pensam que eu tenho que autoconfiar em mim, só que daí eu coloco uma grande expectativa em mim mesma, e se eu não produzo, se eu não fiz, se eu não conseguir cumprir alguma coisa que eu me propus, eu já quebro a minha autoconfiança. Por quê? Porque a expectativa está muito elevada, tá? Então, até na gente mesma a gente tem que estar atento.
a esta expectativa. Porque se eu não estou atenta, o que acaba acontecendo? Eu não consigo ter essa autoconfiança. Parece que eu nunca vou ser boa o bastante. E aí, só retomando uma das coisas que eu ensino muito nos meus cursos, sobre a tabela vibracional do Dr. David Hawkins, vocês já devem ter ouvido falar. A vergonha, que é o sentimento de que eu não sou boa o bastante, você vibra em 20 de biofótons de luz. Isso é uma vibração baixíssima. E aí lembra que eu falei que o meu pensamento, a minha emoção, a minha vibração. Se eu tô sentindo vergonha, não sou boa o bastante, não confio em mim mesma, tô vibrando em 20, o que eu vou atrair cada vez mais para mim? Problema, crítica, pessoas dizendo que eu fiz ou não fiz aquilo, enfim, tá? Então, quando a gente muda o pensamento, que vai mudar a minha emoção, que vai mudar essa vibração, é isso que eu entrego para o universo. E o universo vai me entregar na mesma proporção. É isso que a gente tem que aprender a elevar a nossa frequência para receber o que eu quero. E assim eu tenho condições de ativar a minha essência. Porque eu não tenho condições de ativar a minha essência com 20 de luz, sentindo vergonha, que eu não sou boa o bastante. Eu não tenho condições de ativar a minha essência com 30, sentindo culpa. Eu não tenho condições de ativar a minha essência com 50 de luz na apatia, no desânimo. Eu tenho que vibrar mais alto. E é esta autorresponsabilidade que eu falava agora há pouco. Qual é a minha autorresponsabilidade? Perceber que se eu não estiver bem, eu vou elevar a minha frequência. É isso que eu tenho domínio, é isso que eu tenho controle. E aí sim eu vou conseguir fazer. Isso é muito difícil? Não. Isso é treino, é o que eu faço em todos os treinamentos com os meus assessorados. Ensino técnicas práticas, inclusive no workshop vai ter práticas para isto, para que no teu dia a dia tu consiga ativar essa tua essência. Mas precisa você fazer a sua parte também, tá? Obviamente, eu não tenho como só trabalhar esse consciente. Você vai sim, tá? Estar ali naquele meio de liberar muita coisa que tá no inconsciente, porque eu vou fazer ativações e reprogramações, inclusive depois as pessoas, eu quero que elas fiquem ouvindo cada vez mais, porque imagina, nós temos quantos anos dessa programação, a gente precisa desprogramar isto, certo? Vai ter essa parte do inconsciente, mas também é do consciente, que são o quê? Essas técnicas para que eu mude o pensamento, mude a emoção e assim a vibração, ok? Cuidando, autorresponsabilidade, autoconfiança, desenvolvendo isso, porque isso são habilidades. Ah, Lu, mas eu não sou autoconfiante nem autorresponsável. Desenvolve, aprende. A gente aprendeu a ler, a gente aprende tanta coisa. Isto também tem a ver tanto com o conhecimento de técnicas que eu vou aprender e tudo mais, quanto a prudência, que é colocar o conhecimento na experiência, certo? Isso eu vou estar falando também no workshop. Uma coisa bem importante, eu conheço pessoas que fazem curso. Tá tudo engavetado. Ou aqui, ou literalmente no seu material. E o que elas colocam em prática na vida? Nada daquilo que elas aprenderam. Isso é sabedoria? Não. Porque a sabedoria tem que ter o conhecimento, sim, tá? Mas também tem que ter a prudência, que é a experiência. Eu tenho que colocar em prática. E a nossa felicidade, eu diria, tá? E afirmo isso com propriedade, porque é o que eu vivo todo santo dia. A nossa felicidade, ela é experimentada de acordo com o conhecimento que eu tenho. E quanto mais eu vou acessando um nível de conhecimento e tendo mais consciência, aí eu consigo ser mais feliz. É assim que funciona, gente. Não tem outra regra, não tem outra coisa. Agora, eu conheço pessoas que até fazem vários cursos de autoconhecimento, mas não praticam. Por isso que o que eu vou fazer sábado é uma vivência.
Porque não adianta só ter conteúdo, não adianta tu entender como é que funciona o cérebro, não adianta tu ter técnicas de coach só, tá? Eu não tô dizendo que essas coisas não funcionam, funciona se tu colocar em prática, mas aí tu esbarra na tua autoconfiança e na tua autorresponsabilidade que tá lá na tua essência para lapidar isso tudo que já tá aqui disponível para ti. É aqui que tá a grande questão, tá? Me digam se tá fazendo sentido e eu vou convidar vocês a ficar mais 3 minutinhos comigo aqui só pra gente fazer uma breve meditação, para iniciar bem esse dia. Para quem tá no Brasil, para quem tá aqui em Portugal ou em outro lugar do mundo, já estamos aí na metade do dia, né? E para quem vai assistir essa live, eu vou subir no YouTube também, em algum momento, saiba que todos os comandos que a gente faz aqui nessa parte da meditação, independente quando você assistir, você também está recebendo, tá? Ah, mas eu nem sabia que eu ia assistir essa live. Mas se você chegou até aqui, você faz parte do campo desta egrégora, que mesmo que você não soubesse, igual, já está reservado para você, tá? Eu sempre digo, tá se formando uma turma muito linda para sábado, né? E eu sempre digo que as pessoas que estão fazendo aquele curso, todas elas estão alinhadas numa mesma frequência de coisas que precisam ser ouvidas, aprendidas, né? E essas pessoas, elas podem estar uma em cada canto do mundo, não se conhecerem, não tem problema, porque é essa egrégora que está disponível para a nossa cura naquele momento. E a energia de todas elas acaba fazendo com que todas estejam juntas. Obrigada, Kelly. Acho que é Kelly que se diz, né? A Kelly colocou aqui, muito sentido, estou gostando muito dos seus conteúdos. Gratidão, gratidão. Para quem não me segue no Insight Timer, me siga lá que tem vários conteúdos gratuitos aqui, né, como teacher. E aqui no Instagram, a Lu Ativamente, tá? No YouTube também, todos é Lu Ativamente. Tem muito conteúdo aí que pode estar agregando para vocês, com certeza, tá? E se sentiu chamado, vem sábado, porque vai estar incrível. Vamos lá então. Gratidão, Kelly, pela tua partilha aqui, tá? Então vou convidar vocês a fechar os olhos, deixa o corpo confortável. Começa respirando lento e profundo. Deixa o ar entrar e sair livremente. Faz 3 respirações profundas. Deixa o ar entrar e sair. Conecta com o seu coração. Imagina no seu peito uma luz branca, brilhante. E esta luz agora te une lá no centro da Terra e lá no alto com o Criador, Criadora de tudo que é. Respira e sinta que você está agora conectado na Terra e no céu. E que por dentro do seu corpo vai passando uma energia de muito calor, muita luz. Respira. Agora eu peço a presença do Criador, Criadora de tudo que é, dos mestres ascensionados, Senhor e Senhora de Arcturus, a energia crística, para que nesse momento tudo que nos impeça de acessar a nossa essência, a nossa autoconfiança, a nossa autorresponsabilidade, seja agora cancelado, descriado, deletado e enviado gentilmente para a luz de Deus. Respira profundo, imagina que toda essa densidade está subindo lá para o alto, saindo de todas as suas células, de todos os seus órgãos, levando toda a doença, toda a dor, também lá para a luz do Criador. Está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo. E eu peço agora para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós que está ao vivo, que vai assistir esse vídeo, a definição mais elevada e a sensação de autoconfiança. Que a partir de agora a gente consiga confiar em nós mesmos, sem medos, sem restrições, sem máscaras, e deixar a nossa essência fluir da melhor e mais elevada maneira e para o bem maior.
Respira lento e profundo, imagina uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça, passando por cada um dos seus chakras, células, tecidos, órgãos, DNA, trazendo essa nova configuração agora. E essa luz dourada move-se em todo o seu corpo e ela vai agora descendo, pernas, pés, entrando no centro da terra como se fossem as suas raízes. Com essa nova reprogramação, respira lento e profundo e quando quiser vai voltando, abrindo os olhos, me dizendo como vocês estão se sentindo. Toda quarta-feira, 8h30 da manhã, Brasil, 12h30 de Portugal. A gente se encontra aqui no Instagram e aqui no Insight Timer. E é um prazer enorme ter vocês aqui, certo? Gratidão, obrigada pela participação. Compartilhem essa live, né? Principalmente quem tem essa dificuldade de encontrar a sua essência, que somos todos nós, para realmente colocar isso em prática, como eu falei, tá? A vivência, a prática é muito importante. Não adianta a gente ter todo o conhecimento e não aplicar. E é isso que normalmente a gente faz. Então a felicidade, a nossa essência já está ao nosso alcance. Mas a gente precisa realmente colocar isso em prática, tá bom? Gente, beijo no coração, fiquem com Deus. E a gente se encontra sábado, quem vai participar da vivência